Lúcia, o que você destacaria de diferente entre pensar e operacionalizar políticas públicas em escalas municipal, estadual e federal? E eu faço essa pergunta já fazendo uma declaração de profunda admiração pela sua maneira de estar no mundo, porque você não só esteve no mundo transitando bem entre áreas de conhecimento que, lamentavelmente, ainda se colocam muito fechadas, mas você também fez esse trânsito entre isso que nós chamamos de academia e aquilo que nós chamamos da prática da vida sindical, da vida das prefeituras, etc. Mas você também transitou nos 3 níveis de poderes. Então, é muita coisa que eu gostaria que você compartilhasse essas suas histórias. Como é que foi? Município, Estado, e você também teve um trânsito no federal. É verdade. De novo, essa formação, eu vou chamar assim, mais holística, né, mais integrada, com vários instrumentos da economia, da sociologia, da engenharia, né, da agronomia, isso facilitou bastante quando eu cheguei na administração pública. Por quê? Minha primeira experiência a nível de cargo, né, de gestão pública, foi na prefeitura de Aracaju. Mas eu, anos antes, desde a minha experiência como professora na universidade lá de Sergipe, e antes mesmo como aluna na Escola de Agronomia de Cruz das Almas, na Bahia, eu tinha sido uma militante muito aguerrida. A gente participou desde a fundação do PT. Eu trabalhei ativamente para mobilizar professores, estudantes, trabalhadores agrícolas, trabalhadores urbanos também, naqueles núcleos de base que deram origem ao PT. A gente tinha grandes discussões da teoria política, de como fazer mobilização. Então, esse trato, vamos dizer assim, com o povo, esse trato com as lideranças comunitárias, a experiência de militância política ajudou muito, e também o trabalho de engenharia agronômica. Por quê? Porque você tem que ir para o interior, você ia de carro até um certo ponto, depois montava em cavalo, ou jegue, ou o que tivesse, e lá se ia para encontrar os grupos de agricultores familiares, ou às vezes até um agricultor médio, mas que o acesso era difícil. Então, uma série de preconceitos, vamos dizer assim, ou de confortos da vida urbana, você perde muito quando você trabalha com assistência técnica rural. Então, essa vivência com o povo, com as lideranças locais, e mobilizar a comunidade para adotar uma tecnologia, né, para não fazer, naquela época, eu me lembro que eu recém-formada, foi quando se implantou a lei no Brasil do receituário agronômico. O que é o receituário agronômico? É uma receita mesmo, que nem receita de médico, em que você prescreve o que a gente chama de agrotóxico, que no tempo a indústria não gosta, né, é defensiva agrícola. Você, às vezes, estava passando, na verdade, era um fungicida pesadíssimo, organofosforado, né? Que era para jogar na cultura do maracujá, lá no recôncavo, na laranja, sabe Deus mais o quê. E aquilo não podia ser feito de qualquer maneira, então a gente buscava juntar os trabalhadores, os proprietários, né? Os pequenos proprietários rurais, para que eles entendessem que antes de chegar no receituário e usar aquele produto, ele podia ter outras técnicas, e a gente não falava em produção orgânica ainda não, naquele tempo eu me formei em 1982 em agronomia, então de 82 para 83, a gente tentava ensinar o que chama manejo. O que é o manejo? Apareceu um pé de maracujá infestado com aquele fungo, não saia passando o veneno, você primeiro tira aquele pé, queima o pé, faz a higiene, que nem a gente hoje na pandemia, lave a mão antes de pegar no outro pé de maracujá, e o pé antes de entrar na granja da galinha, para não levar uma doença. Então, é o manejo, o cuidado, que a gente agora está aprendendo com a pandemia a ter esse cuidado também, em termos da vida urbana, da vida coletiva e social. Isso facilitou muito. Quando eu cheguei no primeiro cargo público na prefeitura de Aracaju, o prefeito eleito era do PMDB, e tinha um problema político enorme na época, que o PT era bem nesse início, foi 1990 eu saí em 87, 1997. 1997. Era o prefeito do PMDB, isso, o Gama, João Augusto Gama.
Era um empresário que resolveu se candidatar e quis montar um governo progressista, chamando alguns técnicos, mesmo que fosse de esquerda, ou mais à esquerda. Que o PMDB que ele fazia parte era aquele que a gente chamava PMDB autêntico, o PMDB que veio lutando desde a ditadura e tal. E quis montar esse governo. E o PT era muito radical, na época, no sentido de aliança, era muito, o espanhol chama quisquilhoso, muito, está me faltando a palavra, mas era muito cuidadoso com as suas alianças. E aí, quase que expulsam a mim, na época, meu companheiro do partido, porque a gente foi ajudar o prefeito Gama, e eu assumi pela primeira vez a Secretaria de Planejamento do município. E disse a ele, digo, você está me convidando, mas você sabe quem eu sou. Eu não sei, não vou fazer esse orçamento sozinha. A marca de quem eu acredito é orçamento participativo. Nós vamos para os bairros ouvir o povo. Segure sua onda aí, porque a gente vai fazer. E ele embarcou nessa viagem junto com a gente. Ia para as alcerres nos bairros. E gostar daquele troço lá e tal. E eu fiquei 2 anos. Fizemos o primeiro PPA, assim, de forma participativa. E foi bom, viu, Arlindo, que o que eu aprendi do ponto de vista das regras, dos regramentos orçamentários do setor público, foi uma maravilha. Eu digo que foi, assim, outro doutorado. Sem dúvida. E a parte de gente, eu sempre gostei de gente, sempre gostei de estar nos bairros, no campo, juntando o povo, era comigo mesmo. Aí eu nunca tive problema de discutir um projeto com eles. Então, quando o Deda sucedeu o Gama, eu só fiquei 2 anos no governo do PMDB e saí para terminar meu doutorado em Brasília. Quando eu retornei, já Deda eleito, me chamou também, a gente ajudou na campanha, claro, e ele me chamou para assumir o planejamento. E a gente ajudou a fazer o planejamento estratégico, que é o planejamento da gestão, e o planejamento orçamentário também. E aí isso acrescentou mais uma que não foi uma cereja, não, foi um bolo inteiro, que foi o planejamento urbano. Eu botei a mão na cabeça. Aracaju estava perdendo dinheiro, porque tinha um prazo, que faltava 3 meses para esgotar o prazo, para conseguir o dinheiro que ia fazer o primeiro trabalho de recuperação de uma favela. Tinha 3 meses para entregar um plano diretor, uma espécie de plano diretor de desfavelamento, ou seja, mapear todos os bairros que tinham problemas de habitação precária e ver como é que solucionava isso. Aí eu era Fernando Henrique ainda, esse 2001. Eu aí subi para Brasília, fui lá conversar com os técnicos, não existia Ministério da Cidade, era a SEDU, a Secretaria Ligada à Presidência de Desenvolvimento Urbano. Conversei com os técnicos e o pessoal disse, você tem 3 meses, tem um monte de cidade aqui que foi premiada com esse dinheiro do BID, vocês podem pegar ou largar. Aí eu disse, e o que é que vocês querem? Me mostra aí a metodologia, o que é exatamente que vocês querem. Aí quando eu olhei aquele negócio, eu disse, isso vai ser um trabalhão, mas dá para fazer. Em 3 meses fazemos. Quando eu voltei, chamei o chefe, e chefe, a situação é a seguinte, você tem um dinheirão lá, na época era 6 milhões de dólares, um negócio desse, para fazer a primeira favela. Tinha um juiz federal pegando no pé, dizendo que ia passar trator, expulsar o povo de uma favela chamada Coroa do Meio, que ficava no manguezal, atrás dos grandes hotéis da área mais rica de Aracaju. Resultado de uma decisão péssima de um governo da década militar ainda, que fez uma urbanização forçada nesse manguezal, já tinha acabado metade, ia terminar de acabar. E aí o prefeito, no meio disso, disse, você dá conta? Disse, não, vamos chamar o povo da universidade para ajudar e vamos embora. E chamamos os colegas do Departamento de Serviço Social, da Economia, da Sociologia, da Geografia, fizemos uma equipe multidisciplinar, tivemos a sorte de um consultor maravilhoso que trabalha no programa de favela também, no Rio de Janeiro. E em 3 meses, Arlindo, nós entregamos, me desculpe aí, o mais bonito plano diretor de recuperação urbana que Aracaju nunca tinha tido. Mapeamos 71 conjuntos de habitações precárias para serem recuperadas, sendo que tinha 3 que eram realmente os grandes bolsões. Esse, Coroa do Meio, que era o mais grave, tinha mais a Terra Dura, chamada, a invasão da Terra Dura, e tinha o Coqueiral. Se fizesse esses 3, é aquela história do Pareto, né, da estatística, se você fizer esses 3, você resolveu 80% do problema.
O resto é um monte de coisa miudinha que dá para ir fazendo com orçamento cada ano. Mas esses 3 grandes tinham que captar dinheiro fora. E o pré-requisito era fazer o plano. Aí nós fizemos o plano e ainda fizemos o projeto da primeira favela, que foi a Coroa do Meio. Encurtando a conversa, não só demos conta, captamos o recurso, como ganhou o prêmio Objetivos do Milênio, porque, como é uma área de preservação ambiental, ainda formamos mais de 40 moradores da favela como agentes ambientais. Foi um trabalho muito bonito. Então, quando passou para o Estado, que Deda virou governador, a gente tinha um know-how de trabalhar com a população, de fazer congresso da cidade, fazer PPA participativo, e esses materiais todos, prêmio em projeto, então todo esse material já estava nas mãos dele como know-how, né? Então, me levou para o Estado junto com ele, e no Estado nós tornamos a visitar Washington, que foi o início da nossa conversa aqui hoje. Voltamos a Washington em outro patamar. Ah, lembrei agora, quem foi com a gente nessa época, ele governador, foi o Hereda, presidente da Caixa Econômica, que tinha sido também no Ministério da Cidade, já era governo Lula, era outra condição, o Brasil crescendo, o PIB crescendo. Aí nós voltamos com plena condição. E fizemos a maior captação de recursos na época, com o PAC, com tudo mais. O que eu quero dizer é o seguinte, nunca faltou projeto na mesa, nem do prefeito, nem do governador. Quando eu fui para o governo federal, eu já tinha todo esse convívio com os secretários de planejamento de municípios, secretários de planejamento de Estado. Então, assumir a Secretaria de Planejamento do Ministério do Planejamento também foi, assim, eu já não fui sem know-how, eu já tinha essa metodologia, já tinha uma rede, né, um network bacana de trabalho, a liderança já nos conhecíamos todos, os técnicos já nos conhecíamos todos. E aí a gente pegou e fez outra chacoalhada, mudamos a metodologia do PPA de novo, avançamos, era um acúmulo que o próprio pessoal da SPI, que era a secretaria, já tinha na época, acrescentamos metodologias mais de engenharia de produção para dar segurança do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de gestão. Fizemos um trabalho muito bom de avanço, acho que quase deixou preparado para uma gestão de inteligência artificial, se não tivesse tido o golpe e as confusões todas administrativas do Brasil depois. Hoje estaríamos em outro patamar. Mas, então, tudo isso facilitou muito, e minha vida foi essa. Se você disser assim, qual é o fio que une as pérolas? O fio que une as pérolas é método e planejamento. Sempre territorializado, sempre participativo e sempre com a visão estratégica. Foi o que eu, digamos assim, o que eu herdei de todo esse processo de vida na gestão pública, e foi muito fácil integrar Estado, município e governo federal, porque eu vivi todos esses níveis e negociei com as pessoas, as lideranças, as políticas, né, de todos esses níveis. Então, eu não vou negar que é uma cachaça, viu? Isso é cachaça, vicia. Mas eu acho uma cachaça que só competentes conseguem tomar, porque você consegue fazer um trânsito muito importante, que é não recusar os métodos, mas não colocar também os métodos à frente do objetivo maior. Ou seja, porque uma coisa e você sabe disso tão bem quanto eu, que também já andei circulando por esses campos, às vezes é aquele indivíduo, a coisa mais importante é o ser humano, sim, mas o ser humano, o meio ambiente também é muito importante, mas aí falta método, porque quer passar por cima, atropelar tudo. E você não conseguiu fazer essa conciliação sempre. Quer dizer, como é que você já pensou em usar método de inteligência artificial, né, para resolver uma questão que é uma questão de ter o ser humano enquanto central, ter a natureza enquanto central, não é? É ser desenvolvimentista no sentido do desenvolvimento sem ter adjetivo, porque um dos grandes problemas que a gente sente hoje no Brasil, pelo menos eu interpreto dessa forma, é que, em primeiro lugar, as pessoas continuam, e na minha opinião fazem isso de propósito, fazem intencionalmente, querer confundir crescimento com desenvolvimento. E segundo, quando vem com desenvolvimento, vem com adjetivos. E aí o desenvolvimento mesmo, a perda do envolvimento com algo pretérito, fica em segundo plano, porque agora é a questão ambiental, agora é a questão disso ou daquilo. Então, eu acho que esse trânsito seu é um trânsito
muito, muito, muito importante, muito, muito sólido, e que pena que foi interrompido. Não é? Mas a minha pergunta, que vai ser feita logo depois que a gente fizer um breve intervalo outra vez, por questões da edição, vai ser nesse trânsito uma vez mais, se você me permite, entre este estar com a mão na massa e você voltar à academia ou estar também na academia, porque inúmeras vezes você estava transitando nas duas coisas. Mas a gente já volta. Perfeito.